O que seus ouvidos captam agora transcende uma simples mensagem. Não foi por acaso que estas palavras encontraram seu caminho até você neste exato instante. Se esta comunicação ressoa em seu íntimo, acredite que o universo intenta lhe revelar algo profundo, um entendimento que poucos conseguem alcançar. Este saber, esta verdade não se destina à maioria. Apenas aqueles que sentem em sua essência uma distinção, que reconhecem não se encaixar nos padrões estabelecidos, poderão acolher e decifrar o que se manifestará aqui. Desde eras remotas, existe um grupo singular de indivíduos, cuja natureza e energia irradiam de forma diferente. Pertencer a este círculo não é uma jornada trivial. Implica habitar um mundo que frequentemente falha em compreender, que julga e aponta sem a verdadeira dimensão de sua identidade. Carl Jung, o renomado psicólogo suíço, discorreu sobre aqueles que portam um destino especial, seres nascidos com uma sensibilidade ímpar e uma missão que os transcende. Jung percebia que aqueles que atravessam as sombras da dúvida, da rejeição e do sofrimento são precisamente os destinados à mais profunda metamorfose. Talvez você já tenha experimentado investidas imotivadas, ferimentos inexplicáveis. Talvez tenham tentado diminuir sua importância, obscurecer sua luz, silenciar sua voz. E se lograram instigar dúvidas, se provocaram lágrimas, jamais imaginaram que cada gota vertida não seria um sinal de derrota, mas o presságio de algo infinitamente maior e mais potente. Antes de prosseguirmos, peço que realize uma ação significativa. Se estas palavras ecoam em sua alma, se em seu âmago você reconhece que esta não é uma mera coincidência, convido-o a registrar um 11 nos comentários neste preciso momento. Não hesite. Não reflita demasiadamente. Este número não é apenas um algarismo. É uma afirmação. Um indicativo de que sua energia está em harmonia com a vibração correta, de que o universo responde ao seu despertar. Ademais, manifeste sua apreciação neste vídeo e una-se ao canal, pois o que se desvelará a seguir não é para qualquer um, mas exclusivamente para aqueles que se encontram preparados para receber. Escute atentamente. Aquilo que tentaram perpetrar ao buscar sua fragilização deflagrou um processo que agora lhes escapa ao controle. Supuseram que com escárnio, indiferença ou traição poderiam enfraquecê-lo. Acreditaram que suas palavras ou ações o manteriam aprisionado na escuridão perpetuamente. Contudo, o que jamais conceberam é que, na verdade, estavam despertando algo em você que agora reside além de sua influência. Carl Jung asseverava que a iluminação não se alcança fantasiando com figuras luminosas, mas sim confrontando a própria escuridão. E foi precisamente isso que ocorreu em sua jornada. No instante em que a dor se intensificou, quando a sensação de perda total o assolou, você iniciou uma transformação que nenhum deles pode compreender. Pois o que ignoravam é que cada lágrima derramada não era um sinal de fragilidade, mas um processo alquímico, uma transmutação de energia que começou a remodelar sua realidade. Não era o fim, mas o princípio. Aquilo que antes se apresentava como injustiça agora se converte no combustível para sua ascensão. O que outrora você percebia como traição agora se revela como a peça fundamental que faltava no intrincado quebra-cabeça de seu destino. Jung enfatizava a relevância da individuação, o processo pelo qual um ser humano se torna quem está destinado a ser. E frequentemente este processo tem seu nascedouro no sofrimento, pois é através da dor que a verdade emerge. Jesus proclamou em Mateus 5:4: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas esta não é meramente uma promessa de conforto emocional. É um princípio universal. A energia liberada através da dor de uma alma escolhida não se dissipa, não desaparece. Ela se metamorfoseia, transforma-se em algo tão grandioso, tão poderoso, que as mesmas pessoas que tentaram extinguir sua luz não terão outra alternativa senão observar seu crescimento com assombro e incredulidade. E agora, com o fogo da transformação já incandescente em seu interior,
Aqueles que o feriram começam a sentir o peso de suas próprias ações, não por um desejo seu de vingança ou sofrimento alheio, mas porque assim operam as leis universais. O que eles semearam, agora estão colhendo. O que enviaram contra você está retornando à sua origem com uma força que jamais imaginaram. Jung ensinava que tudo que nos incomoda nos outros pode nos conduzir a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. E talvez agora, neste exato momento, essas pessoas que o desprezaram, que o minimizaram, estejam confrontando seus próprios demônios, aprisionadas em uma energia que elas mesmas criaram, sem apreender a extensão do que desencadearam. Preste atenção. Observe ao seu redor. As coisas mudaram. Aquelas pessoas que antes caminhavam com segurança, que pareciam invencíveis, agora carregam um fardo invisível, algo que não podem ignorar. Sentem que algo não está bem. Percebem que seus caminhos estão repletos de obstáculos, que o que antes era fácil se tornou uma luta constante. Mas o mais impactante é que não conseguem explicar o porquê. Não encontram palavras para descrever essa inquietação, essa ansiedade que as cerca, essa resistência que sentem a cada passo. Elas sentem, intuem, mas desconhecem a origem. O que nunca entenderam é que a energia sempre retorna ao seu ponto de partida, e agora essa energia está em movimento. E você, que em algum momento chorou, que um dia duvidou de seu próprio poder, agora está despertando. Sua transformação é inevitável. E o que está por vir será algo que nem eles poderão conceber. Tentaram seguir em frente, continuar suas vidas como se nada tivesse se alterado, mas algo em seu interior já não é o mesmo. Algo que não podem ver, mas que sentem profundamente. Tentam avançar, mas cada passo se torna mais pesado. Repetem velhas estratégias, mas elas não funcionam mais como antes. Não entendem o motivo, não percebem a conexão entre suas ações passadas e as experiências presentes. Mas você sim, você sabe. Sabe que quando um escolhido sofre, o universo responde. Sabe que quando alguém interfere no propósito de um ser marcado, não está apenas afetando essa pessoa, mas o equilíbrio de algo muito maior do que jamais poderão compreender. Carl Jung discorreu sobre o inconsciente coletivo, sobre a profunda ligação entre nossas ações e a energia que irradiamos no mundo. E é precisamente isso que está acontecendo agora. Eles acreditaram que podiam brincar com seu destino, que podiam atacá-lo sem consequências, que podiam menosprezá-lo sem pagar um preço. Mas o que nunca imaginaram é que, ao fazer isso, estavam escrevendo seu próprio destino. A cada ação, contra você a energia nunca desaparece, nunca se perde. Apenas muda de direção. E agora, tudo o que enviaram contra você está retornando com uma força que nem eles podem suportar. Mas o mais impressionante de tudo é que você não precisou fazer nada. Não se deixou levar pelo jogo deles, não respondeu com ódio, nem buscou vingança. Porque a justiça dos escolhidos não opera como a justiça do mundo. Essa justiça se manifesta em um plano tão elevado, tão profundo, que aqueles que o atacaram sequer conseguem compreendê-la. Jung afirmava que o que você resiste, persiste, e agora eles estão aprisionados na mesma energia que tentaram projetar sobre você. Pensaram que podiam seguir como se nada tivesse ocorrido, mas em seu íntimo sentem que algo não está bem. O que antes lhes conferia segurança agora gera ansiedade. O que antes desfrutavam agora deixa um vazio que não conseguem preencher. Aqueles que zombaram de seu sofrimento agora carregam um peso que não podem explicar. Os que tentaram fazê-lo duvidar agora vivem presos em suas próprias inseguranças. Os que lhe deram as costas agora sentem que o mundo lhes escapa. Isto não é uma coincidência, não é um acidente. É a manifestação de uma verdade que sempre esteve presente. Nunca deveriam tê-lo ferido. Mas o mais poderoso de tudo isso é que você já não vibra na mesma frequência que eles. O que antes o magoava agora não o atinge. O que antes o fazia duvidar agora não tem poder sobre você, porque suas lágrimas não foram em vão. Seu sofrimento não foi uma punição, mas um processo de transformação, porque o universo jamais deixa um escolhido no mesmo lugar onde foi ferido.
Que agora que a dor se metamorfoseou em sabedoria, que a tristeza cedeu lugar à clareza, que o que parecia uma queda se revelou o maior impulso de sua vida, a única pergunta que resta é: o que você fará com esta nova força? O que eles nunca entenderam é que, ao fazê-lo chorar, ao tentarem quebrá-lo, ao suporem que seu desprezo, suas zombarias ou traições poderiam destruí-lo, apenas conseguiram ativar uma força que agora está completamente fora de seu controle. Como disse Jung, a iluminação não se alcança fantasiando sobre a luz, mas tomando consciência da escuridão. E foi isso que aconteceu com você. Cada lágrima que verteu não foi um sinal de fraqueza, mas um anúncio de que você ingressou na fase mais importante de sua evolução. Eles pensaram que suas ações o enfraqueceriam, mas na verdade estavam acelerando seu crescimento. Acharam que podiam minimizá-lo, mas só o tornaram mais forte. Não sabiam que ao fazê-lo sofrer, estavam selando seu próprio destino. Não entendiam que ao tocar alguém com a energia que você carrega em seu interior, estavam invocando uma resposta que não podem mais deter. Porque as lágrimas de um escolhido não se comparam às dos demais. Quando um escolhido chora, não está sucumbindo, está liberando o que já não lhe serve. Você não está sendo derrotado, está soltando energia acumulada para transformá-la em algo muito mais poderoso. Não está perdendo, está preparando o terreno para uma ascensão tão grandiosa que aqueles que o feriram sequer poderão compreendê-la. O que eles nunca entenderam é que as lágrimas de alguém marcado pelo destino não representam o fim, mas o princípio. São o instante exato em que o equilíbrio começa a se inclinar a seu favor. São o sinal de que o universo começa a se mover para restaurar a ordem. São a manifestação de um propósito que transcende o que qualquer pessoa comum poderia imaginar. No Evangelho de Mateus está escrito: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas isso não se refere apenas a um conforto emocional. É um princípio universal. A energia liberada no sofrimento de um escolhido não desaparece. Ela se transforma. Transforma-se em algo tão grandioso, tão poderoso, que mesmo aqueles que tentaram prejudicá-lo ficarão sem palavras ao contemplar o que está por vir. E agora que você cruzou esse limiar, que despertou para sua verdadeira essência, que compreendeu que tudo o que sofreu não foi em vão, a única pergunta é: você está pronto para receber o que sempre lhe foi destinado? O que a maioria não compreende é que a energia gerada no sofrimento de um escolhido nunca se perde, nunca desaparece. Apenas muda de direção, tornando-se uma força imparável. O que parecia uma perda agora se revela como um ganho disfarçado. O que um dia foi humilhação agora é o impulso que você precisava para se elevar. E o que em algum momento foi traição, agora se transforma em revelação. Jung afirmava que o processo de individuação, esse caminho para se tornar quem você realmente é, muitas vezes começa com uma crise, com uma ferida, com um momento de escuridão tão profundo que parece não ter fim. Mas Jung também entendia que essa escuridão não é o fim. É apenas o começo de algo muito maior. E agora, você sabe disso. Você sente porque o fogo da transformação já arde em seu interior. Aqueles que o feriram agora sentem o peso do que provocaram, não porque você deseje isso, nem por vingança, mas porque assim operam as leis universais. Não se trata de castigo, mas de equilíbrio. Cada ação contra você gerou uma energia que agora retorna ao seu ponto de origem com uma força que eles nunca imaginaram. E agora você pode ver isso. Sente no olhar deles, na energia deles. Aqueles que antes se mostravam tão seguros de si agora, caminham com um peso invisível que os consome lentamente. Os mesmos que o feriram agora vivem presos em uma inquietação constante, uma angústia silenciosa, uma incerteza que não conseguem explicar. Não dizem, não mostram abertamente, mas no fundo de seus seres, sabem que algo mudou, que há uma força em movimento que não podem deter. Eles sentem isso em cada passo, em cada decisão, em cada tentativa de recuperar a paz que destruíram. Mas o que não conseguem ver é a conexão entre suas ações passadas e as experiências presentes.
Você sabe. Sabe que quando um escolhido sofre, o universo responde. Sabe que quando alguém interfere no propósito de uma alma marcada, não está apenas ferindo uma pessoa, mas alterando um plano muito maior, um destino que escapa à compreensão deles. Sabe que quando tentaram quebrá-lo, pensaram que podiam destruí-lo, mas na verdade estavam cavando a própria queda. Porque a energia nunca se perde, apenas muda de direção. E agora, tudo o que lhe fizeram está retornando com uma força que nem eles podem suportar. E o mais surpreendente é que você não precisou fazer nada. Não precisou se rebaixar ao nível deles, nem responder com a mesma energia, nem buscar justiça com suas próprias mãos, porque a justiça dos escolhidos não segue as mesmas regras que a do mundo. Carl Jung explicava que até que o inconsciente se torne consciente, ele continuará dirigindo sua vida, e você o chamará de destino. E é exatamente isso que está acontecendo com eles. Estão presos em um ciclo do qual não podem escapar, porque não entendem que a energia que projetaram contra você nunca desapareceu, apenas mudou de direção. Eles pensam que podem seguir em frente como se nada tivesse acontecido, mas no fundo sabem que algo mudou e que nunca mais serão os mesmos. As mesmas pessoas que riram de seu sofrimento agora sentem um vazio que não conseguem preencher. Aqueles que o fizeram duvidar agora são escravos de suas próprias dúvidas. Os que lhe deram as costas agora sentem que o mundo lhes deu as costas. Isto não é casualidade, não é coincidência. É a manifestação de uma verdade que eles nunca quiseram aceitar. Nunca deveriam tê-lo ferido. Mas o mais poderoso de tudo isso é que agora você já não vibra na mesma frequência que eles. O que antes o doía agora não o afeta. O que antes o machucava já não tem poder sobre você. Porque cada lágrima que você verteu não foi em vão. Cada noite de incerteza, cada momento de sofrimento foi parte de um processo muito maior que o levou a um despertar. Jung falava da sombra, essa parte oculta de nós mesmos que muitas vezes evitamos enfrentar. Mas você não só a enfrentou, você a transcendeu. E agora o universo jamais o deixará no mesmo lugar onde você foi ferido. Porque a dor foi substituída por poder. A tristeza cedeu lugar à clareza. O que parecia uma queda se revelou como o maior impulso de sua vida. E agora só resta uma pergunta. O que você fará com esta nova força? Agora tudo começa a se acelerar. O universo abriu o caminho, e o que antes parecia estagnado começa a se mover com uma intensidade que você não pode ignorar. A energia mudou. As cargas foram eliminadas e o que está por vir não é apenas uma recompensa por tudo o que você viveu. É muito mais que isso. O que está por chegar é uma transformação total, um salto quântico para uma realidade completamente nova, um nível de evolução que muitos desejam alcançar, mas que poucos estão realmente preparados para sustentar. E agora a única pergunta que importa é: você está pronto para receber o que o universo está lhe entregando? Porque aqui reside a verdade que a maioria não compreende. Não se trata apenas de receber, mas de estar preparado para sustentar o que chega. Muitos anseiam pela mudança, pedem novas oportunidades, desejam avançar, mas não realizaram o trabalho interno necessário para se tornarem a pessoa capaz de lidar com o que tanto desejam. Não basta querer algo. É preciso estar alinhado com a energia do que se busca. Essa é a diferença entre aqueles que veem seus sonhos se materializarem e os que apenas os perseguem sem alcançá-los. Mas você não é como eles. Você não é alguém que apenas sonha sem agir, nem alguém que espera que as coisas mudem sem estar disposto a se transformar primeiro. Você foi testado, refinado e moldado por cada desafio que enfrentou. Passou pelo fogo e, em vez de destruí-lo, ele o fortaleceu. Agora o universo está esperando sua resposta, porque o que vem a seguir não será entregue a qualquer um, mas apenas àqueles que estão prontos para recebê-lo com total certeza e sem dúvidas. Este é o ponto em que muitos falham, porque quando começam a ver sinais de mudança, quando a energia começa a se mover a seu favor, a dúvida se infiltra em suas mentes. Começam a se perguntar se realmente merecem o que está por vir, se é possível,
se estão prontos para sustentá-lo. E nesse momento tudo se define. A manifestação não se trata apenas de atrair o que você deseja, mas de agir, falar, pensar e vibrar como alguém que já recebeu o que lhe pertence. Se você permitir que a incerteza o domine, se duvidar mesmo que por um instante, enviará um sinal de resistência ao universo e, consequentemente, retardando a chegada daquilo que já está a caminho. Você não pode vacilar agora. Não depois de tudo o que superou, não após ter sido provado repetidamente e demonstrado sua capacidade de suportar o que está prestes a se manifestar. Agora que a balança pende a seu favor, o pior erro seria olhar para trás ou questionar o processo. Observe o que se desenrolou ao seu redor. Aqueles que o feriram enfrentam o peso de suas próprias ações. Os que tentaram diminuí-lo agora sentem o mundo lhes minimizar. Os que o traíram experimentam a traição em suas próprias vidas. Enquanto eles permanecem presos no ciclo que criaram, você segue adiante, crescendo, expandindo-se e se fortalecendo. Esta é a prova irrefutável de que tudo o que tentaram contra você não apenas falhou, mas o transformou em uma versão ainda mais poderosa de si mesmo.